Como se concentrar para incorporar, como diminuir os reflexos, as interferências de sons externos. E o que é o ditado dentro do terreiro? Como firmar a cabeça. Lembrando, uma breve explicação para quem não conhece, minha língua até travou aqui, mas uma breve explicação. Firmar a cabeça, ela serve tanto para ajudar a não incorporar, quanto a incorporar. Você sabia disso? É. A galera não explica direito, né? Só fica falando firma a cabeça, firma a cabeça. Às vezes o firmar a cabeça é para você incorporar e às vezes é para você não deixar incorporar. Então, vamos falar a respeito desse tema hoje. Como que a gente pode silenciar e não ter interferência dos ruídos físicos, ambientes, durante o processo de incorporação. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, há mais de 23 anos dentro da Umbanda, e eu venho aqui para trazer conhecimento para você a partir de uma ótica espiritualista. Essa ótica sem amarras, sem doutrinas que te induzem ao erro por conta do medo, sem querer te dominar e sim querendo te proporcionar conhecimento para que você possa voar na sua espiritualidade. Esse é o propósito, né? Afinal, o nosso propósito é a gente ter essa independência dentro da espiritualidade. Mas muitos sacerdotes não gostam de mim por eu justamente trazer isso de forma aberta e ampla. Então, se você não me segue, já me segue aí, não sei em que plataforma você está me acompanhando, mas estou no YouTube, estou no TikTok, então você pode me seguir. Deixa também o like no seu vídeo, no meu vídeo, e não esquece de compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas possam adquirir esse conhecimento. Amigos que estejam passando aí por uma situação um pouco mais complicada a respeito do fenômeno incorporação. E deixa eu arrumar o ângulo aqui para o microfone não ficar na frente. Eu estou utilizando o brinco de espada de São Jorge, Barriançã, da nossa loja Beleza de Padilha, e a nossa guia cristal de Iemanjá, maravilhosa. Lembrando, as nossas guias são elementos ritualísticos, são elementos que são consagrados, cruzados antes de serem encaminhados. O que isso quer dizer? A gente coloca um axé ali para que aquela energia se expanda na tua vida e você adquira o equilíbrio onde é necessário. Sabe aquela sensação de que de repente você está ali com os olhos fechados, se concentrando e você sente que qualquer barulhinho, por mínimo que seja, é como se ele te arrancasse do lugar e fizesse com que você não conseguisse. Você perde totalmente a concentração. É sobre isso que a gente vai falar. Hoje eu vou te mostrar como que você vai poder se concentrar melhor para fazer com que a sua incorporação seja mais efetiva, mas só que de um jeito consciente e de um jeito seguro também. Tem muita gente que acha que incorporar, né, é automático. A gente tá lá, só fecha o olho, aí a entidade chega, o corpo só muda, pum, tô incorporada. Mas não é bem assim, não. O que ninguém explica é que a mediunidade, a incorporação, é um processo de sintonia entre a gente do plano físico com a entidade no plano espiritual. E para que a gente consiga sintonizar certo, é que nem um rádio, é que eu não sei se a galera de hoje em dia ainda conhece, né, como que era, que a gente tinha que sintonizar o rádio para que ele captasse bem a frequência. Se você colocava um pontinho, um milésimo de ponto acima, já ficava com um chiado, sabe, o som daquela emissora de rádio. Aí a gente não conseguia conectar corretamente. E é a mesma coisa que acontece no processo de incorporação. Se a gente está com um pontinho a mais, um pontinho a menos naquele ponto de sintonia, essa sincronização ela fica com ruído. E esse ruído atrapalha o processo. Faz sentido para você? Deixa aqui nos comentários. Por isso que quando a gente está disperso, quando a gente está com muito foco nos nossos problemas, nos nossos pensamentos e foca, por exemplo, num cachorro que começou a latir, ou foca no que o vizinho tá falando, ou no que a pessoa da assistência tá ali cochichando. É como se o campo mental daquele médium, ele tivesse aberto, só que em 1000 direções. Direções que não estão direcionando para um propósito único. E isso é literalmente o nosso chakra coronário, o nosso ori aberto numa frequência onde ele está pegando interferência de todo canto, como se ele estivesse pegando frequências de vários tipos, de várias qualidades e tudo ao mesmo tempo. Pensa, é uma grande bagunça e eu acredito que é isso que você sente, mas só que você não sabia explicar. Você só fica assim, eu fico perdido. E acabou o vocabulário, né? Agora você sabe por quê. Aí o que eu vou trazer aqui pra você é possível, mas não é fácil. Então se atenta, salva esse vídeo pra você ver mais vezes, tá? O primeiro passo da incorporação consciente é educar o foco da mente. Então escuta, olha,
educar o foco da mente. Pérola, sou muito ansiosa, sofro de ansiedade, não vou conseguir. Consegue sim, é treino. Tudo quando a gente começa, a gente é ruim. Por exemplo, esse brinco aqui. Quando eu fui lançar ele na loja, eu pensei nele, né? Eu fui num lugar que vendia plantas artificiais para buscar para fazer o brinco de rosa vermelha. E acabei encontrando este produto aqui, não em forma de brinco, sabe? Esse material aqui que imita a folha de São Jorge. Eu comprei um buquê por R$ 40 e tinham 7 folhas nesse buquê. Então eu tinha 7 chances de erro. Eu errei várias vezes. Eu estraguei várias folhas dessa aqui tentando montar esse brinco. E hoje eu faço uma leva de 50 folhas dessa em 10 minutos. Tudo requer prática. Prática te leva à perfeição. Então você pratica que você vai ficar bom, tá? Mesmo para mentes ansiosas. Por quê? Não sei se você sabe, eu sou psicoterapeuta de uma terapia chamada TRG, e dentro da TRG a gente consegue tratar a ansiedade, viu? Com resultados absurdos de bons. E dentro dessas técnicas que eu vou passar aqui, existem técnicas também psicológicas que ajudam a controlar os estímulos de ansiedade. Por isso que eu falo que o meu conteúdo é muito pé no chão. Eu me embaso em espiritualidade e também nos conhecimentos científicos, porque para mim tudo isso se conecta. Deus não fez, como eu já falei em alguns vídeos, talvez para algumas pessoas seja repetitivo, as pessoas observam a espiritualidade e o mundo físico assim, ó, por exemplo, esse é o mundo físico e esse aqui é o mundo espiritual, como se eles fossem distintos. Mas é assim, ó, esse aqui é o mundo espiritual e esse é o mundo físico. Um está dentro do outro. Então, padrões que existem dentro de um irradiam para o outro. Assim como o coração, se tem um problema cardíaco, irradia para o rim, irradia para o fígado, irradia para os pulmões, dependendo da sua capacidade de conectividade. E volto a perguntar, faz sentido para você? Parece até que eu tô aplicando terapia, né? E é assim mesmo, viu, gente? Terapia é assim mesmo. Inclusive, se você quiser, os nossos atendimentos aqui na descrição tem o Pérola e Iemanjá, e lá dentro você encontra os nossos atendimentos. Agora, então, vamos para outra abordagem, que eu vou abordar, sim, de maneira bem intrínseca. Vamos lá. O som não é teu inimigo, tá? Não é. A gente sempre tem que aprender a lidar com ele, e é isso que eu vou te mostrar. Para você ter uma noção, dentro da Umbanda, o som é um dos veículos de energia, tanto que a gente utiliza os atabaques para ajudar na vibração e na sincronização. E indiretamente, o que eu vejo também, o atabaque, ele ajuda para que esses sons externos acabem não irradiando tanto dentro do terreiro e não atrapalhem tanto na própria incorporação. O som do atabaque, os pontos sendo cantados e às vezes até aquele som, sabe, do atendimento espiritual, da pessoa andando para lá, do cambone indo para lá, para cá, do guia, do mexer nas guias, né? Todos esses sons, eles criam uma vibração que sustenta o ambiente mediúnico dentro do terreiro. Então, nunca que o som é o teu inimigo. O problema é quando a nossa mente ela não consegue separar o que é o som sagrado do som do mundo, sabe? Da interferência do mundo, da existência da vida no mundo. E o treino de concentração que eu vou passar aqui, ele serve justamente para que você aprenda a escolher o som. Você escolher que som que você vai utilizar naquele momento. No momento do rito espiritual, é importante que você se utilize dos sons espirituais. Mas no momento do cotidiano da sua vida, você tem que estar atento aos sinais físicos da existência, para você até precaver, né? Algum acidente, alguma situação, enfim, que não precise, né, de um desfecho traumático. Eu vou começar pelo mais simples, no quesito de material, sabe? Não vou precisar de adquirir nada. Então a gente vai começar pela base, a respiração. Porque para pensar, quando a respiração ela fica desorganizada, o corpo ele acaba entrando num modo de defesa. Isso é comprovado cientificamente, tá? É a teoria do cérebro trino, a neuroplasticidade, tudo isso se envolve, mas não vou aprofundar porque esse é um conteúdo espiritual. E quando a nossa mente entra num estado de defesa, o nosso cérebro, ele precisa de movimentação, ele precisa se agitar. Afinal, se ele está em perigo, ele tem que se movimentar. E para se movimentar, ele tem que acelerar o fluxo sanguíneo para que você corra. E aí a cabeça não firma. Só que, deixa eu te explicar, agora indo para o meu lado psicoterapeuta. O nosso cérebro não sabe distinguir quando é uma ansiedade de eu estou com muita vontade de incorporar
Ou quando é uma ansiedade de tem um leão na minha frente, preciso correr. Ele não sabe diferenciar. O nosso cérebro reptiliano, ele só tem duas funções: preciso viver, é o correr, eu tenho que atacar ou correr. Ele não consegue ter percepções detalhadas daquela situação, ele só consegue entender o que se sente. E se você está sentindo falta de ar, euforia, aquela coisa, ele vai pensar: existe algo de errado. E quando existe algo de errado, eu tenho que me defender. E para me defender, eu tenho que ou atacar, avançar ou correr. É só isso que ele consegue entender. Então a gente vai fazer o 4-2-6. Repete na mente. Fala em voz alta para que você firme esse estudo, tá? Inclusive, dentro do Caminhos do Axé, é assim que a gente passa a mentoria do Caminhos do Axé. E dentro do Caminhos do Axé vai ter esse conteúdo muito mais explicado do que aqui no YouTube. Lá dentro, você fazendo parte do Caminhos do Axé, é menos de R$ 1 por dia. Você vai conseguir ter acesso a informações valiosíssimas a respeito de firmeza das suas entidades, começando por Anjo da Guarda, Exu, Pombagira, firmeza também de Preto Velho, Erei, Caboclo, e também firmezas para incorporação, concentração, e como saber diferenciar vozes intuitivas, saber se são ego, se são obsessão ou se são guias. Tudo isso está orientado lá. E eu vou ir alimentando também o Caminhos do Axé. Então, é algo que você pode se beneficiar bastante. E a gente quer implementar outros sistemas, mas eu estou com alguns obstáculos para superar, porque a plataforma que existe são internacionais, eu queria nacionais. Mas, enfim, se Deus quiser e Ele há de querer, em breve a gente vai trazer para que a gente faça um acompanhamento direto com você. É um valor acessível, assim, por exemplo, que nem uma Netflix, R$ 30, onde você vai estar lá recebendo instrução de amanhã é o dia de você acender a vela do seu anjo da guarda. Onde tem a instrução do anjo da guarda? Dentro do Caminhos do Axé, aula 1 do módulo 1. Então, a gente vai poder extrair todo esse saber e manter para você essa rotina, para que você sinta a espiritualidade transformando a sua vida de dentro para fora. Enfim, vamos continuar, porque eu estou me perdendo aqui no roteiro e o vídeo vai ficando longo. Então vamos lá, o método 4-2-6, tá? Armazena na cabeça. 4-2-6, repete em voz alta para você armazenar de maneira mais eficaz. Você vai inspirar o ar em 4 segundos. Então, enquanto você inspira, você vai contar, ó. Vai ajustando, nas primeiras vezes você vai errar, normal, porque a gente não sabe o fluxo, a frequência, então você vai começar. Entendeu? É basicamente isso, mas sem desconforto. Então você vai inspirar em 4 segundos. Vai ter que ser bem lento. Depois que você inspirar em 4 segundos, você vai segurar esse ar dentro de você por 2 segundos. Então sugou. Ok, tudo por partes. E também, no final, você vai soltar o ar em 6 segundos. Mas não vai ser só soltar o ar. Você vai fazer um som. Esse som é como se fosse o som de um H. Você vai. Por quê? Os lábios têm que estar relaxados e entreabertos. Então você vai fazer esse som. Não sei se o microfone vai captar, deixa eu ver aqui. Captou? Então, sugar o ar em 4 segundos. Segura 2. Captou? Basicamente isso. Puxa em 4, segura 2, solta em 6, com os lábios relaxados, fazendo esse som, tá? Então, esse som, ele também tem um fundamento. Além dele ajudar a relaxar a sua mente e interromper aquela crise de ansiedade, por assim dizer, ele vai te ajudar a interromper os sons externos, porque a sua mente vai dar foco a esse som, porque ele é o mais próximo de ti. Então, existe um mecanismo do porquê disso, se utiliza disso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O processo de concentração é você tirar o eixo do externo, vizinho, carro que bateu, gritaria da vizinhança, funk tocando, pancadão, e colocar o eixo da concentração em você. E a partir do momento que você está fazendo isso, concentrando, peraí, eu tenho que
sugar em 4 segundos. Deixa eu pensar nisso. Aí você vai contar 4 segundos ao mesmo tempo que você puxa o ar. Já são 2 atividades para o seu cérebro que te aumentam a concentração. Pera, tenho que segurar agora 2 segundos. Agora eu tenho que soltar em 6, fazendo aquele som que a Pérola falou. Tudo isso vai ajudar você a dispersar das influências externas, perfeito? Quando que você vai fazer isso? Você vai fazer isso mais ou menos 1 minuto ali antes de qualquer trabalho mediúnico, tá? Mas dentro da terapia, da TRG, como eu falo, eu sempre recomendo que, se você tem eventos de ansiedade constante, você tem que fazer isso todos os dias de manhã, de tarde e de noite. E você vai fazendo isso e você vai começar a sentir como se a sua mente começasse a ficar silenciosa, como se a sua mente começasse a se alinhar com energias mais sutis. E agora eu vou passar para você um treino de foco auditivo. Isso é outro estágio, né, da concentração do foco, que vai ajudar você a estruturar a sua concentração naqueles sons. E eu tô ficando laranja, né, porque o sol tá saindo, daí eu vou ficando igual o Trump, né, parece que eu tô laranjinha, mas tudo bem, é só o efeito da câmera. O que você vai fazer? Olha, o primeiro passo. Por 30 segundos, você vai se concentrar no som mais distante que você puder. Aqui não vai estar captando, mas eu estou escutando o som do caminhão, da obra aqui, longe. É o som mais distante que eu estou ouvindo. Então você vai pegar e vai contabilizar lá 30 segundos. Coloca o seu timer no relógio para marcar 30 segundos, para te ajudar você não perder a atenção com isso. E aí você vai marcar e ficar prestando atenção nesse som distante. Depois você vai trazer o seu foco para um som que esteja mais perto de você. Por exemplo, aqui eu estou ouvindo o som do processador do computador. Ele está bem na minha frente, ele está mais perto de mim. Então você vai focar em um som que ainda seja externo, mas que esteja mais perto de você. E o terceiro passo dessa técnica é: você vai prestar atenção num som que esteja dentro de você. O sugar do ar, como eu fiz agora. Às vezes a gente consegue sentir e ouvir o nosso sangue circulando. Quando a gente se concentra num estado bem profundo, a gente consegue ouvir o nosso coração batendo. Dá às vezes para ouvir os movimentos peristálticos no nosso abdômen. Tudo isso a gente consegue ouvir internamente. Se você não consegue ouvir nenhum desses sons no princípio, foque no som da respiração. É um som interno. E você vai fazer esse ciclo, 30 segundos cada um. Um som de longe, um som de perto e um som interno. Som de longe, som de perto, som interno. Quando você repete isso 3 vezes, o nosso cérebro aprende a escolher qual som ele quer ouvir. Lembra nos outros vídeos quando eu falo? Quando isso acontece, silencia e escuta. É pra gente escutar dentro. Então você vai focar no som interno. Porque os guias, eles vão se comunicar através das suas moléculas, das suas células, das suas vibrações, dos seus canais auditivos, de uma gota de suor, de uma lágrima, do sangue. Então, é o silenciar e ouvir o interno. E aí você se policiando quando você chegar na gira, quando você escutar o tambor, quando você escutar o ponto da entidade, quando você escutar aquele som sagrado daquele ambiente, o corpo vai automaticamente, simplesmente ignorar o resto. O resto vai ser completamente indiferente para ele, mas exige treino e dedicação. Agora sim eu vou falar o que eu mais uso dentro do terreiro, tá? Isso tudo aqui é usual, é prático, vai ajudar. De preferência, faça esses treinos antes de dia da gira, sabe? Vai fazendo semanalmente lá, todos os dias um pouquinho, para você ir ajustando e contemplando o seu cérebro com essa nova panorâmica. Agora, para dia de gira, eu confesso que é muito mais difícil fazer esse tipo de concentração. Algumas pessoas conseguem, mas é muito mais difícil por conta da interferência, médiuns que querem conversar e tal, né? Tanto que no nosso terreiro é proibido conversas antes da gira. Deixa pro final da gira, sabe? É proibido o médium ficar na assistência antes da gira conversando com a consulência. Deixa a conversa pro final da gira. Ah, mas a consulência vai embora. Pena, né? Que pena. Então não vai conversar. Então eu vou contar a técnica que eu mais utilizo no terreiro quando eu vou fazer as imersões de incorporação, principalmente em médiums que têm dificuldade para incorporar.
E diga-se de passagem, essas imersões eu utilizo bastante ela dentro do Caminhos do Axé, porque elas não servem apenas para incorporação, elas servem para vibração, para equilíbrio com determinada entidade. E o princípio da imersão ele é bem simples. Por exemplo, se você quer ter ali uma proximidade com a entidade, que é o baiano, vamos supor, você mergulha na vibração dessa entidade através da imersão. Isso você pode utilizar como? De duas maneiras. Você pode utilizar o ponto cantado daquela entidade, ou você pode visualizar o local de trabalho daquela entidade. Como eu estou utilizando aqui um baiano, por exemplo, vamos supor o José Baiano. Eu sei que é o meu baiano, trabalha comigo, tá? Eu tô falando isso hipoteticamente. Então, tem um ponto que eu gosto muito do José Baiano e ele me remete ao ponto de força do José Baiano. Não vai ser qualquer ponto, sabe? Aqueles pontos que a gente não consegue entender muito bem, não é muito legal. Mas pontos visualizativos, não sei se essa palavra existe, mas se não existe, acabei de criar. A gente consegue ser eficaz nessa técnica. Por exemplo, é assim: José Baiano, de fé baiano, eu vou saravá. Ele vem de Aruanda, José Baiano é quem manda buscar quem ficou por lá. Ele vem de Aruanda, José Baiano é quem manda tornar quem à toa ficar. Enfim, não vou cantar o ponto inteiro, mas você percebe que ele remete um trabalho, ele remete uma ação? Para mim, que trabalhei muitos anos como cambone do baiano, José Baiano, isso me lembra claramente ele executando os trabalhos dele ali no terreiro. Então, dentro dessa melodia, eu consigo fazer com que os meus pensamentos se voltem àquele trabalho, e aquele trabalho ele emite a vibração daquela entidade. Então, isso se afiniza completamente com a energia dela. E lembra, sintoniza como se fosse a rádio com a vibração daquele guia. É que nem o do Preto Velho. Fio, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longas e fio, lá no seu Jacutá. Tem uma casinha brancas e fio, e a vovó tá lá. Percebe? Você está vendo a vovó numa casinha branca, pensa na vovó, aí tem um toco ali com um rosário na mão, você está visualizando aquela entidade. Isso vai fazer você entrar no ponto de vibração dela. E esse ponto que eu tô falando não é o ponto cantado. Então, a primeira técnica é com o ponto. Você vai escolher, por exemplo, pombagira, para mim que funciona é o Ela Maria Maria, sabe? Quando passar na porta do cemitério, moço, não se esqueça de olhar para trás. Você vai ver uma moça vestida de negro, moço. Ela é Maria Maria. Você vê ali aquela cena, tá? Então, você pode escolher o ponto. E para mim, o de Preto Velho, o melhor de todos, o vídeo vai ficar gigantesco, não vai ter jeito, é aquele: minhas almas, santas almas, olha minha oração. Minhas almas, santas almas, olha minha oração. Olha minha oração, santas almas, olha minha oração. Olha minha oração, santas almas, olha minha oração. Eu louvei, eu louvei, Senhor, eu louvei as terras de São Salvador. Eu louvei, eu louvei, Senhor, eu louvei as terras de São Salvador. Na minha referência, essa cantiga, eu me vejo ajoelhada na frente daquela parede cheia de fitas de Nosso Senhor do Bonfim. E eu me arrepio, olha, até não sei se dá pra ver, acho que dá agora, né? A câmera é boa, olha, dá pra ver o arrepio. Então, isso me remete, me leva ao ponto que é o ponto de força, nesse caso, que é o poder da oração. E a oração está completamente ligada aos pretos velhos com o rosário na mão, apesar de terem sido, né, injustiçados pelo cristianismo. Então, é muito individual, mas é extremamente eficiente. Então, nessa técnica da imersão é fechar os olhos e entrar
naquela cantiga, que te remete visualmente ou energeticamente à vibração daquela entidade. Captou? Eu tentei explicar de uma maneira técnica. Não quero com cantiga. Você vai visualizar como a sua entidade se apresenta, que esse é o segundo método. Você vai fechar os olhos e você vai pensar, por exemplo, se a sua entidade é uma mulher branca de cabelos loiros, de vestido amarelo e que ela anda em lugares secos, com muito sol, muita seca, pele morena, sei lá, enfim, não sei se eu já falei a cor da pele. Você vai pegar e vai visualizar como se você estivesse chegando na casa dela, se você estivesse chegando no local onde ela fica, e aí ela te vê, sorri para você, acena para você, se aproxima, se achega, vocês se abraçam, se encontram, e você vê os detalhes do vestido, da roupa, da aparência, do semblante. Tudo isso é a imersão. Mas é muito mais fácil, né, com um áudio guiado que você encontra lá dentro do Caminhos do Axé. Então, nesse tipo de concentração, o som do ponto, por exemplo, ele vai substituir o som do mundo. E quando você se concentrar para pensar no ponto de força daquela pessoa, esse pensamento vai fazer a sua mente ter o foco no som interno e não no som do mundo. E quando a gente alcança esse estágio, a incorporação se torna natural. Mas com o desenvolvimento a gente consegue controlar. A entidade não está louca, enlouquecida para incorporar. Mas uma coisa, um segredo que ninguém te fala é que irradiar é tão eficaz quanto incorporar. E isso quer dizer o quê? Que quando você irradia, você está com a entidade muito próxima a você, mas ela não chega a incorporar propriamente dito, você ainda consegue controlar os seus movimentos, mas você sente uma certa vibração, um certo formigamento em você que faz com que você duvide se a presença é sua ou não. Isso é irradiar. Na irradiação, ela já é eficaz para ajustar a vibração e assim você receber o axé da entidade, receber as bênçãos dela e os recados dela também. Nossa, ainda tá gigante, ainda tem milhares de blocos e eu não posso continuar, esse roteiro tá muito grande. Bom, gente, esse vídeo já está muito grande, eu não esperava que ele ficasse tão grande assim. Nesse vídeo, eu estou aqui no bloco 5 com vocês, para vocês terem uma noção aqui do que eu tinha roteirizado. Mas o meu vídeo completo, ele tem 10 blocos. E esses outros blocos, eles não vão ficar dentro do Caminhos do Axé. Porém, se a repercussão desse vídeo for bem, aí eu trago o complemento para esse vídeo. Pode ser? Porque eu acho que um vídeo de 1 hora vai ficar muito cansativo aqui para vocês, né? Então, lembrando que aprofundando ainda mais todos esses assuntos você vai encontrar dentro do Caminhos do Axé. Então, tudo que eu ensinei até aqui para você é um processo iniciático, é a base, é o começo. Aprofundadamente, isso tudo vai ter dentro do Caminhos do Axé, porque por essa dúvida que eu recebi na comunidade ali do Instagram, é que eu decidi gravar esse conteúdo. Eu falei, gente, é muito interessante eu gravar esse tema. E aí eu decidi gravar por conta lá. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, tá? O meu @ é Pérola Iemanjá. E lembrando, cuidado com os fakes, tá? Não sou eu que fico mandando mensagem, querendo vender trabalhos, tal. Então, enfim, a mediunidade, ela é como uma música que a gente escolhe escutar naquele momento. Então, se esse vídeo te ajudou, já comenta aqui embaixo de onde você é, coloca a hashtag gratidão. E se você quer que eu traga a continuidade desse conteúdo aqui gratuitamente no YouTube, coloca aí, Pérola, quero a parte 2, tá bom? Que daí a gente vai acelerar o processo da criação da parte 2 desse vídeo, tá, gente? Eu fiz o roteiro aqui com 10 blocos, achando que iria dar tranquilamente 20 minutos, mas aqui só de bruto já tenho mais de meia hora. Então, gente, muito axé pra vocês. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus amigos, de hypar o nosso vídeo, que isso ajuda a gente bastante. E até o próximo vídeo. Axé!